tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do PAN. Senhora Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas deputados, público, imprensa, cidadãos. No que respeita ao número de trabalhadores inicialmente estimado para transitar para as juntas de freguesia nesta primeira fase, a taxa média de satisfação em relação ao previsto é de 94,67%, com uma taxa de satisfação sempre superior a 85%, segundo nos é dito. Transitaram para as juntas de freguesia um total de 1.177 trabalhadores, em que 149 são prestadores de serviços na área de educação e desporto. Numa segunda fase, a transição de trabalhadores foi voluntária, ou seja, teve o seu início na inscrição de funcionário na plataforma, a oportunidade de escolher. Das 123 candidaturas, como designado, foram já aceitos pelas juntas 56. Nesta fase foram elaborados instrumentos de apoio à reforma administrativa com a elaboração de um guia prático de recursos humanos e plano de formação de apoio à reforma administrativa, com 8 formações, um total de 664 horas. Foi também feito um esforço no sentido de usar os meios de comunicação internos e externos, sobretudo a internet, para informar sobre a reforma. Foi criada também para este efeito uma plataforma de reforma administrativa que contém diversa informação acessível por diversos utilizadores. Foram assinados conjuntas para transferência de imóveis afetos à reforma, contratos de comodato, foram transferidas 79 instalações. A reforma implicou uma adaptação também ao nível das instalações por parte das juntas, com criação de serviços de atendimento ou ampliação de serviços, no caso das juntas fundidas. Foi analisado de forma breve os pedidos registados no portal Na Minha Rua, e verificou-se que 69% dos pedidos eram de competência das juntas. São apontados no relatório várias questões relativas ao ambiente urbano. Enunciamos algumas. Diz-se que a transferência e transição de recursos se processou bem. Diz-se que se constatou uma satisfação generalizada nos trabalhadores adscritos a estas funções. Diz-se que algumas juntas referem ter preocupações relativas à adequação administrativa, à gestão administrativa e fiscalização dos contratos de intervenção herdados. Diz-se que as juntas reportaram dificuldades relativas à limpeza das vias e dos espaços públicos, sargentos e sumidores. Diz-se que, não obstante, no geral, foi reportado que no mínimo se mantiveram os mesmos níveis de serviço prestados pela CML. Diz-se ainda que as juntas se encontram empenhadas no reforço da motivação, do planeamento e da disponibilidade dos seus recursos humanos. Sem prejuízo da veracidade dos factos apontados, não se consegue apurar como foi possível retirar as conclusões mencionadas, porque não se indicou o método utilizado, quantitativo ou qualitativo, e nem existindo qualquer tipo de quantificação. O mesmo significa dizer que, salvo melhor opinião, se tratam de percepções de quem efetuou o relatório, cujo valor científico poderá ser colocado em causa. Nesta fase foram transferidos 700 equipamentos, não contabilizados elementos do mobiliário urbano. 62% respeitam a espaços públicos, 433, 62,5%, e 85% dos equipamentos foram transferidos para as juntas. São indicadas preocupações reportadas em entrevistas com os presidentes de junta, com a gestão de equipamentos, sobretudo no que respeita à necessidade das obras estruturantes, a cargo da CML, sendo apontada a necessidade de uma boa articulação. A grande maioria dos mercados e feiras foram transferidos para as juntas. Não sabemos que maioria é essa. Os equipamentos escolares foram transferidos para as juntas na totalidade. Foram transferidos 86 equipamentos desportivos. Foram manifestadas preocupações com os contratos de programa, dados não quantificados, que, diz o relatório, devem ser objeto de reavaliação neste quadro de transferência para as juntas. Não é referido porquê e como. Foram transferidos 8 bibliotecas para a gestão de 7 juntas. No que concerne à habitação e à ação social, o relatório explicita
que envolveu até ao presente poucos procedimentos. Tal parece suceder por se tratar de uma área concorrencial junto à CML, que por isso mesmo era uma matéria já abordada pelas juntas. Os presidentes executivos das juntas entrevistados indicaram a necessidade de reforço do quadro pessoal com a restante capacitação técnica, formativa e tecnológica no respeito à nova competência de licenciamento. Sobre a apreciação global do relatório, explanada a folhas 46 a 49, para o qual se remete, somos criticamente da opinião de que se inferem em excessivas considerações cujos nexos de causalidade não nos foi possível perceber. Tratando-se de um primeiro relatório cuja isenção não se coloca em causa, importa perceber que não são apontados dados anteriores relativos às competências transferidas, ou seja, não podemos saber como eram executados os serviços pela CML antes da reforma. Assim sendo, não podemos comparar com a situação atual e, portanto, não sabemos se a situação atual é melhor ou pior. Assim sendo, por essa razão, nada de positivo ou negativo poderá ser extraído do relatório, com exceção das críticas já formuladas. Mas, apesar disso, seria importante que os próximos relatórios fossem mais concretos no que concerne aos métodos científicos utilizados e, bem assim, às conclusões retiradas e comparações com anteriores relatórios. Queremos que, apenas isso poderá permitir saber se a reforma administrativa se tem traduzido em melhorias nos serviços prestados à população. Tendo em conta aquilo que agora foi dito e a incapacidade de podermos extrair conclusões definitivas, vamos nos abster relativamente a esta proposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados da Câmara Municipal, queria também informar que deu entrada na mesa um requerimento dos deputados independentes a solicitar, e será enviado ao Sr. Presidente da Câmara para ser devidamente respondido, a solicitar o acesso aos documentos que foram pedidos por parte das comissões permanentes da Assembleia à Câmara e que não chegaram, e explicando, por exemplo, que os senhores deputados da Assembleia... Senhores deputados, a situação é esta. Temos uma proposta que a Câmara aprovou para mandar para cá o relatório. O relatório foi aprovado pela Câmara, veio para cá, não vamos aprovar uma proposta para mandar para cá uma coisa que já cá está. Essa é a proposta da Câmara. A nossa proposta é apreciar este relatório e, atendendo a que há dois pareceres de duas comissões que se pronunciam na parte conclusiva sobre este relatório, a mesa o que vai pôr à consideração, e já o temos feito noutros casos, é que o plenário vote as conclusões destes pareceres para que fiquem como recomendação da Assembleia à Câmara. Porque não podemos votar uma proposta que manda vir para cá uma coisa que já cá está. Temos que votar algo, uma matéria própria. E o que temos feito nestes casos, por exemplo, em petições e noutros casos, é votar as conclusões aprovadas em comissão em plenário, e se o plenário as aprovar, passam a ser conclusões de toda a Assembleia. Nós temos uma parte conclusiva do parecer da primeira comissão e uma parte conclusiva do parecer da quinta comissão. A parte conclusiva do parecer da primeira comissão, que eu tenho aqui na frente, é a partir do ponto 9, onde começa com a apreciação global, depois tem 5 alíneas. A linha A diz que, não obstante a reforma estar em plena execução, o grupo de acompanhamento entende que o processo está a decorrer com um notável ritmo, sem prejuízo de diversos aspectos que carecem de ajustamento, que se deve a 3 fatores, é o que está dito aqui, isto é retirado diretamente do relatório. A linha B assume o grupo de acompanhamento a existência de uma série de problemáticas a atender com atenção ao futuro, portanto, assumir essas problemáticas. A linha C refere as dificuldades sentidas no início da reforma, tanto no exercício das novas competências, como no acolhimento dos recursos humanos transitados, parecem encontrar-se em processo de estabilização de acordo com os dados recolhidos no terreno, é o que se diz aqui no parecer. A linha D diz, em certos casos, designadamente no domínio das funções de suporte administrativo e ao arrepio do acordado entre a Câmara e as Juntas, os recursos humanos não acompanharam completamente a transferência de competências do âmbito mais setorial, o que causou dificuldades no seio da governação das freguesias. E a linha E, verificaram-se dificuldades nas juntas no acolhimento inicial dos novos recursos humanos, por razões ligadas à dotação e exiguidade das instalações e pessoal disponível. O ponto 10 diz, imperioso se torna a mencionar, por fim, que um dos aspectos mais frisados por todas as juntas visitadas se encontrou na limitação legal de atribuir mais tempo inteiro aos executivos das freguesias, o que cria constrangimentos óbvios. São estes dois pontos, 9 e 10, do relatório da primeira comissão, que a mesa iria pôr à vossa consideração. O relatório da quinta comissão retoma exatamente os pontos 9 e 10 iguais,
e acrescenta mais 3 pontos que eu vou passar a ler. Ponto 11º, não se vê que este relatório tenha em vista as especificações da forma e conteúdo dos relatórios, nem até da sua periodicidade, aprovadas pela Assembleia Municipal de Lisboa, em conjunto com a apreciação da proposta 4 de 2014, nem que os elementos então requeridos estejam presentes neste relatório, elementos esses que poderiam, esses sim, apresentar uma panorâmica fiel do desenvolvimento do processo. Ponto 12, torna-se imprescindível que os membros da Assembleia Municipal e quanto a este processo possam ter acesso a todas as informações integradas no universo informativo da Câmara Municipal de Lisboa, internet incluída. E ponto 13, a falta continuada de um guião da transferência com os procedimentos a adotar e do manual do município que permita distinguir com exatidão o que compete às juntas de freguesia e à Câmara. Esta falta deverá ser colmatada no mais curto prazo. No fundo, é retomar aquilo que foram as recomendações desta Assembleia quando a proposta inicial aqui esteve a ser apreciada. Está claro o que eu vou pôr à vossa consideração? A mesa vai pôr isto, portanto, em duas partes. Em primeiro, os pontos 9 e 10 do parecer da primeira Comissão e depois os pontos 11, 12 e 13 do parecer da quinta Comissão, porque os pontos 9 e 10 da quinta Comissão são iguais. Portanto, a mesa vai pôr à votação os pontos 9 e 10 do parecer da primeira Comissão Permanente sobre a proposta 278. Votos contra? Do PCP. Votos de abstenção do Bloco de Esquerda e do PEV, votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, estes 2 pontos estão aprovados por maioria e serão enviados à Câmara sob a forma de deliberação da Assembleia sobre esta matéria. Vamos pôr agora à votação, peço desculpa, há dúvidas, estou a ver Buruá na sala? Não há. Podemos continuar? Vamos pôr à votação agora os pontos 11, 12 e 13 do parecer da quinta Comissão sobre a proposta 278. E que eu acabei de enunciar há pouco. Votos contra? Do PCP. Votos de abstenção? Do Bloco de Esquerda e do PEV. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, estas são a deliberação da Assembleia sobre esta matéria. Terminamos este ponto da ordem de trabalhos. Senhores deputados, vamos entrar no período da nossa ordem de trabalhos dedicado a perguntas à Câmara. Eu pedia aos senhores assessores da Câmara Municipal que chamassem os senhores vereadores e o senhor Presidente que estarão lá fora para virem para ocupar os seus lugares, porque vamos dar início à sessão de perguntas à Câmara. Os temas foram distribuídos. Senhores deputados, não estando registado no regimento se a ordem é ascendente ou descendente e não tendo havido nenhuma discussão sobre esta matéria na Conferência de Representantes, a mesa propõe que seja por ordem de inscrições. E, portanto, a partir de agora, quem se quiser inscrever para perguntas à Câmara, faça o favor de inscrever os senhores deputados que querem que façam perguntas. Nós iremos, em cada ronda, dar uma vez a palavra a um deputado de cada partido. Se houver mais deputados para falar, entrarão na segunda ronda e assim sucessivamente. Quero lembrar à Câmara que os vereadores não estão na bancada, lamentavelmente, só estão alguns. Queria lembrar à Câmara que as respostas são dadas imediatamente a seguir às perguntas. E, portanto, os partidos começam a fazer as perguntas, os deputados fazem as perguntas e a Câmara responde imediatamente dos seus próprios lugares. E eu não queria iniciar sem estar presente a maioria dos senhores vereadores, mas vou ter que o fazer, e o mais que pode acontecer é não ter ninguém para responder, o que será uma pena. Senhores deputados, não vamos interromper os trabalhos por causa disto, vamos prosseguir. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Santos, do PAN. Boa tarde, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas deputados. Tenho um conjunto de 3 perguntas que gostava de ver esclarecidas. A primeira, tem que ver com o prazo das respostas solicitadas, feitas à Câmara, portanto, requerimentos que foram solicitados. Houve um requerimento que foi feito há quase 2 meses e há quase 1 mês, e são documentos que nós necessitamos para poder continuar o nosso trabalho. Portanto, diz respeito ao ploro das zonas verdes, tem a ver com jardins, com herbicidas, e o outro tem a ver com circos, portanto, seria o ploro da cultura a responder. Pelo que vejo, não está cá nenhum dos senhores vereadores. A questão era saber se podemos contar com estes documentos
até ao fim deste período de trabalho, ou seja, até ao fim do mês de julho. Temos uma segunda pergunta que tem que ver com a questão do Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o risco sísmico da área metropolitana de Lisboa. Portanto, este plano foi elaborado em 2009, dele faziam parte dois, chamemos-lhe subplanos, que é o designado PIERS e o designado PAPER. Estamos a falar de documentos que deviam ter sido elaborados em 2009. Aliás, um deles faz parte do próprio documentação que é entregue e, portanto, foi elaborado, que é o chamado PIERS. Mas, neste momento, temos um documento que é o PAPER, que é designado, portanto, um programa de autoproteção e resiliência, que dá a capacitação aos cidadãos, portanto, nas primeiras horas de uma catástrofe, a forma como se hão de proteger. Este plano é de importância fundamental. Estamos desde 2009 à espera dele. Não sabemos quem é a competência da sua elaboração, se é da área metropolitana, se é da Câmara, se é da Proteção Civil. Agora, este plano tem que ser elaborado. Já lá vão 5 anos. É da maior importância que este plano seja prontamente elaborado. Plano este onde acreditamos que deverão constar iniciativas como a distribuição de kits de sobrevivência aos cidadãos, a indicação aos cidadãos de locais especialmente resistentes para onde se poderão dirigir em cada freguesia para poderem ser socorridos, zonas onde haja estoque de medicamentos e de alimentação para essas primeiras horas, onde não vai chegar o socorro, seja do estrangeiro, seja nacional. Estamos a falar dos primeiros dias a seguir a uma catástrofe. Tudo isto já devia estar em pé há muito tempo. Quem fizer o exercício de procurar paper ou paper na internet, ou na internet sim, vai descobrir que não existe absolutamente nada. A única coisa que existe é aquilo que eu tenho aqui sublinhado a verde, que é uma indicação de que isto vai ser feito. Estamos à espera há 5 anos. Uma catástrofe, infelizmente, pode ocorrer a qualquer momento. Neste momento, eu não sei como classificar esta ausência de implementação deste plano. A terceira questão que trazemos tem a ver com o primeiro plano municipal contra a violência doméstica. Eu creio que este plano, ao contrário daquilo que vem referenciado nas primeiras páginas, tem algumas falhas, porque fala-se que se pretende adotar uma perspectiva integrada e holística na compreensão do fenómeno da violência doméstica e de género, privilegiando lógicas de intervenção de proximidade. Esta lógica de intervenção de proximidade tem a ver com a possibilidade de se observar in loco o que é que se passa com cada família. Ora bem, eu lembro-me de uma história que toda a gente se calhar conhece, que não é uma história, é uma realidade. Os mineiros antigamente, e se calhar ainda bastantes, utilizavam a história do canário. O canário, tal como muitos animais, infelizmente, são utilizados para as coisas mais interessantes e para as mais terríveis. Os mineiros utilizavam o canário porque os canários, na presença de metano, morrem primeiro que as pessoas. E, portanto, era de extrema utilidade ir com um canário numa gaiola e, quando o canário começasse a morrer, toda a gente fugia. Ou seja, existem indicadores preventivos e que podem prevenir uma catástrofe, no caso da violência doméstica, que na nossa opinião estão a ser
ignorados e depois dos comentários que foram tecidos a seguir à consulta pública estão a ser deliberadamente ignorados. Um dos indicadores é que numa família, antes de se chegar à catástrofe que vem no telejornal, ocorrem muitos incidentes com as crianças, com os animais domésticos e, portanto, são coisas que passam completamente despercebidas. Eu devo informar que, se tudo correr bem, dentro de 15 dias, a violência contra os animais, incluindo a morte, serão criminalizados na Assembleia da República e passarão a constituir um crime público. O que quer dizer que quando qualquer funcionário da Câmara ou de qualquer serviço entra em contacto com uma realidade deste tipo, e neste caso, especialmente dentro do âmbito da violência doméstica, tem a obrigação de comunicar isso ao Ministério Público. E, portanto, não percebemos o comentário de que aquilo que pretendíamos e que entregamos atempadamente à Câmara dentro do período devido seja considerado como informação não relevante para a violência doméstica. Aquilo que pretendíamos era que houvesse uma sinalização, para além de todas as sinalizações que estão previstas neste documento, que existisse uma sinalização da violência contra os animais. Porque essa sinalização é o nosso canário equivalente. Ou seja, muitas vezes, antes de haver violência contra a mulher, existe violência contra as crianças, contra os animais domésticos, e, portanto, eu creio que nenhuma mulher se oporia a que estes indícios que são visíveis possam ser relatados e possa ser feita uma intervenção. Intervenção essa que dentro de pouco tempo não só é aconselhável, mas como passa a ser obrigatória. Portanto, eu não entendo os comentários que foram feitos e não entendo que esta proposta possa avançar sem estas medidas. E creio que de momento é tudo. Obrigado. Sr. Deputado, a mesa queria só esclarecer que relativamente ao primeiro plano municipal de prevenção e combate à violência doméstica de género do município de Lisboa, ele foi aprovado em Câmara, foi enviado a esta Assembleia, baixou à 6ª Comissão e terá que ser discutido nesta Assembleia. Por enquanto é apenas uma proposta de plano que só passará a ser plano depois de ser aprovado. É apenas uma informação. É só dizer que iremos discutir essa matéria. O Sr. Deputado faz as perguntas que entender. Eu estou a dar esta informação porque se prende com o assunto que levantou. Vamos ter que debater essa matéria em profundidade. Em relação às perguntas feitas pelo Sr. Deputado Miguel Santos, registro pedido de palavra do Sr. Vereador Sá Fernandes. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, portanto, existe, como deve ser do seu conhecimento, um plano de gestão florestal de Monsanto aprovado pela Autoridade Florestal e lá tem toda a informação, eu posso fazer chegar, muito embora ele seja público e está no site, está na net, mas posso fazer chegar e onde percebe-se perfeitamente quais são as ações que a Câmara faz, deve fazer em relação a espécies, combate a infestantes, plantações anuais e em que zonas, e, portanto, tem vários quadros que podem permitir uma análise do plano de reflorestação de Monsanto. Acresce que, como sabe, nós já temos várias áreas classificadas em termos florestais em Monsanto e já foi considerado também como uma mata modelo em termos da preservação de uma zona florestal que nós temos a sorte de ter em Lisboa, mas que tem sido bem gerida a esse nível que foi aqui referido. De qualquer maneira, em relação ao plano de gestão florestal, eu posso lhe fazer chegar esse plano, muito embora ele seja público. E julgo que, no fundo, era essa a informação que pretendia. Desculpe, numa segunda ronda. Agora temos que continuar, as regras são estas. O Sr. Vereador Sá Fernandes, a questão que o Sr. Deputado tinha suscitado, o Sr. Vereador ainda não estava na sala, é que havia um requerimento não respondido e queria a resposta a esse requerimento, que era um na sua área, o outro na área da Vereadora Catarina Vaz Pinto. Quanto às questões relacionadas com o PAPER, com o Plano Complementar do Plano de Emergência, o Sr. Vereador Carlos Castro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores elementos do Executivo Municipal, Sr. Deputado Municipal Miguel Santos. Como sabe, neste caso, quer do PERS, quer do PAPER, isto é uma responsabilidade da Administração Central. Portanto, não compete ao município. Não obstante isso, nós em Lisboa já estamos a envolver os planos locais de emergência. Aliás, foi apresentado, no seguimento da reforma administrativa da cidade, uma nova metodologia de trabalho do Serviço Municipal de Proteção Civil, isto é, o antigo sistema estava muito estruturado numa lógica vertical de proteção civil para as juntas de freguesia. O que fizemos com esta nova modalidade é ter um trabalho que seja horizontal, ou seja, o Serviço Municipal de Proteção Civil acompanhar o trabalho que é desenvolvido com todas as freguesias. Como os senhores presidentes de junta que aqui estão podem comprovar, há um trabalho já em conjunto de vários técnicos da Proteção Civil com as freguesias. E este propósito devo-lhe adiantar que ainda há poucos dias, na freguesia do Beato, realizámos o primeiro simulacro com os voluntários da freguesia do Beato no âmbito do plano municipal, no plano local de emergência. Portanto, estamos a trabalhar nesse âmbito. Não obstante, aquilo que referiu aqui é muito pertinente, tem a sua validade e, naturalmente, faremos chegar também o seu ponto de vista à NPC para que este trabalho a nível central seja desenvolvido, mas nós, na cidade de Lisboa, estamos a trabalhar nesse sentido. Muito obrigado pela sua questão. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se o Sr. Vereador João Afonso quer fazer algum comentário sobre a questão do plano da violência doméstica. Sim, obrigado. Sr. Deputado Miguel Santos, a informação que eu tenho sobre a sugestão apresentada pelo PAN, relativamente ao plano de violência, contra a violência doméstica, não é que não era, é que era deixe-me tentar resumir isto. Primeiro, há uma comissão que elaborou o texto do plano e essa comissão é que avaliou todas as propostas, todas as sugestões e comentários que foram endereçados durante o período de discussão e que avaliou também a proposta apresentada pelo PAN relativamente à questão da violência sobre os animais no âmbito do plano de violência doméstica. Essa comissão considerou interessante a proposta apresentada pelo PAN, mas não o conseguiu enquadrar no âmbito do artigo do Código Penal que regula, que legisla sobre estas matérias e, portanto, não o conseguiu enquadrar no âmbito do plano municipal. E isto é o que eu tenho como informação e aquilo que foi sessão de Câmara quando a aprovação do texto final do plano municipal, ou seja, que a proposta, sendo interessante, não se conseguiu enquadrar no âmbito do artigo do Código Penal. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu penso que estão respondidas as questões. O requerimento para a Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto, para a Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto, fica aqui alertada que há um pedido para responder a esse requerimento, pendente do PAN, pendente da sua área. Agora, o próximo Grupo Municipal Interpelante, que é o PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do PAN. Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às questões que foram postas na primeira ronda, eu queria apenas solicitar alguns esclarecimentos adicionais. Eu, entretanto, já tive a oportunidade de falar com a Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto e ela já me deu a informação de que iria enviar a resposta à solicitação e o mesmo faço esse pedido ao Sr. Vereador Sá Fernandes para que nos envie uma resposta detalhada àquilo que foi questionado na altura à Câmara. Relativamente à parte da proteção civil, aquilo que eu peço é que, independentemente da Administração Central não ter feito aquilo que lhe competia, uma vez que a proteção civil está ao cargo do seu vereador, que possa tomar a vez da Administração Central e assumir essa tarefa de fazer um plano que me parece essencial para a proteção da cidade. É um plano de autoproteção e resiliência da população, portanto, não é aquilo que tradicionalmente se espera de um plano de emergência. Os planos de emergência normalmente têm a ver com questões que têm mais a ver com o auxílio externo das populações. Sabemos que esse auxílio vai demorar bastante se for uma situação catastrófica de índice elevado e, portanto, aquilo que queremos é aquilo que está exatamente previsto pela Comissão Nacional de Proteção Civil, que é um plano de autoproteção e resiliência para a população.
e, portanto, eu creio que isso não estará a ser feito e que, mas que comece neste momento a ser feito pelo menos, ok? Basicamente era esta questão. Relativamente à questão do Plano Municipal contra a Violência Doméstica, aquilo que eu peço, se for possível, apesar daquilo que a Sra. Presidente nos disse, é que o plano, tanto quanto possível, quando chegar à Assembleia, possa estar íntegro, que possa ter todas as componentes que realmente fazem sentido. E, na nossa opinião, neste momento o plano está truncado e é essa consideração que nós pedimos. Para já é tudo e obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o vereador Carlos Castro quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar o Sr. Deputado que lhe farei chegar o trabalho que estamos a desenvolver em termos de proteção civil para o Sr. Deputado ficar informado. Muito obrigado.